Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 10 de João, esse canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia, porque nós entendemos que aqui tudo é importante, né? A gente não tira texto fora do contexto, pelo contrário, a gente fica sabendo ali. Eu tô aqui desde Gênesis, compartilhando um capítulo da Bíblia por dia, comentando, trazendo algo novo, alguma revelação do Senhor, algo que a gente aprende, que a gente vai construindo essa história, vai entendendo esse grande plano de Deus e pode ver que Deus, Ele tem propósito em todas as coisas, que nada está fora do lugar, nada está fora do tempo. Então, Deus é Deus. A gente vê ali a grandeza de Deus, a pequenez do homem, ao mesmo tempo que o Senhor escolhe usar pessoas assim como nós, cheios de falhas. Então é isso. Então, a leitura da Bíblia tem esse propósito e é uma coisa que mexe muito comigo, que enquanto eu leio, sempre arde alguma parte aqui das Escrituras, fica ardendo, fica mexendo comigo, e eu espero que também esteja fazendo isso com você. Por isso, vamos começar orando. Hoje a gente vai falar aqui sobre o pastor de ovelhas, Jesus vai fazer ali uma comparação com os pastores, com os mestres, enfim, as pessoas que eram responsáveis, por aquelas ovelhas, por aquele rebanho, por aquele povo, e a maneira negligente que elas estavam fazendo aquilo. Então Jesus veio para mostrar como se faz, o que ele espera, de um bom pastor. Então, vamos lá, vamos começar orando e a gente parte para a leitura. Amém, Deus, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti este dia, a leitura deste capítulo. Fala conosco, Espírito Santo de Deus, senta ao lado de cada um aqui, Deus, sabe? E traz a palavra rema que o Senhor precisa para essas pessoas no dia de hoje. É o que eu oro, que eu te peço, se possível for, usa a minha vida, senão que o Senhor mesmo faça essa obra na vida e na casa de cada um que aceitou estar aqui, abrir os ouvidos e o coração, em nome de Jesus, amém? Bora, vai dizer assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem, porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não conhecem a voz de estranhos. Jesus fez esta comparação, mas ninguém entendeu o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham a vida completa. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. Um empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas.
Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-lo outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dar-lhe e de tornar a recebê-la, pois foi isso que o meu Pai me mandou fazer. Quando ouviu isso, o povo se dividiu outra vez. Muitos diziam: ele está dominado por um demônio. Está louco. Por que é que vocês escutam o que ele diz? Outros afirmaram: quem está dominado por um demônio não fala assim. Será que um demônio pode dar vistas aos cegos? Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação. Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do nome do meu Pai falam a favor de mim, mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Então, eles tornaram a pegar pedras para matar Jesus e ele disse: eu fiz diante de vocês muitas coisas boas que o Pai me mandou fazer. Por causa de qual delas vocês querem me matar? Eles responderam: não é por causa de nenhuma coisa boa que queremos matá-lo, mas porque ao dizer isso você está blasfemando contra Deus, pois você, que é apenas um ser humano, está se fazendo de Deus. Então Jesus afirmou: na lei de vocês está escrito que Deus disse: vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. Sabemos que, de fato, Deus chamou os deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Quanto a mim, o Pai me escolheu e me enviou. Então, por que vocês dizem que blasfemo contra Deus quando afirmam que sou filho dele? Se não faço o que meu Pai manda, não creiam em mim. Mas se eu faço e vocês não creem em mim, então creem pelo menos nas coisas que faço. E isso para que vocês fiquem sabendo de uma vez por todas que o Pai vive em mim e que eu vivo no Pai. A essa altura tentaram novamente prendê-lo, mas Jesus escapou das mãos deles. Ele voltou de novo para o lado leste do rio Jordão. Foi para o lugar onde João Batista tinha batizado antes e ficou lá. E muita gente ia vê-lo dizendo: João não fez nenhum milagre, mas tudo que ele disse sobre Jesus é verdade. E naquele lugar muita gente creu em Jesus. Gente, eu quero começar por essa segunda parte. Essa primeira, talvez eu consiga, né? Falar lá no meu Instagram depois. Mas eu quero falar sobre essa parte aqui que começa ali falando que as pessoas, que Jesus então estava na festa ali do Hanukkah, né? Festa da dedicação, que compreende ali pelo mês de dezembro, se eu não me engano. E deles, né? Ou nosso dezembro, não lembro. E Jesus estava ali em Jerusalém naquele tempo e ele estava andando naquele pórtico de Salomão, né? Naquele alpendre, naquele lugar onde havia sido construído, enfim, muito provavelmente o templo de Salomão, e aí a gente sabe que foi derrubado, depois foi construído de novo, enfim. Não sabemos, mas ele era chamado assim, Alpendre de Salomão. Quem foi lá, conta pra gente aqui. Quem não foi, em nome de Jesus, eu declaro sobre as nossas vidas que nós conheceremos. E aí, vai dizer que essas pessoas, então, elas voltaram a se aproximar de Jesus. E era essa briga interna, né? De eu amo, mas eu odeio. Então elas viravam e elas estavam em dúvidas, como eu sempre gosto de falar. Aquilo era algo muito importante para eles. Aquilo era algo pelo qual eles viviam a vida deles em busca,
em busca de saber, em busca de aprender, em busca de conhecer. E aí, beleza, e aí eles vão e se aproximam de novo de Jesus para perguntar. Fala a verdade, fala com clareza, fala assim, eu sou o Messias, fala com todas as letras, né? Para a gente ver se a gente vai acreditar ou não. E Jesus fala, eu faço com minhas obras, eu faço com as minhas palavras, eu não preciso falar claramente, né? Jesus, ele falou claramente para pessoas. Ele falou claramente para o cego, ele falou claramente para a mulher samaritana, ele falou, eu sou o Messias, eu sou o Filho de Deus, eu sou o Filho do Homem. Nem quando ele estava para morrer, ele não falava claramente, expressamente. Por quê? Porque tem coisa que a gente entende com o coração. Porque mesmo se a pessoa falar claramente, quando você não acredita, não vai adiantar. Então Jesus aqui, ele está falando isso, ele está virando e ele está falando assim, eu falo isso, as minhas obras denunciam quem eu sou. O que eu faço já fala por si próprio. Vocês nunca viram esses milagres, essas coisas. Vocês, nunca... Podia até ser que existia curandeiro, existia feiticeiro, existia mágico, existia isso tudo. Mas não era da mesma forma que Jesus fazia. Não era com o mesmo amor. Não era uma multiplicação de pães e peixes. Não eram coisas assim, era inevitável, era indescritível. E por isso que eles estavam com tanta dúvida dentro deles. E Jesus vira e ele fala assim, com as minhas obras eu já faço isso. E quem tem poder de fazer pode ser Deus. Assim, São filhos de Deus. Ele vai falar aqui no versículo 34. Então Jesus afirmou, na lei de vocês está escrito que Deus disse, vocês são deuses. Sabemos que as escrituras sagradas sempre dizem a verdade. E sabemos que, de fato, Deus chamou de deuses aqueles que receberam a sua mensagem. Isso daqui está descrito lá no Salmos 82, versículo 6, que vai dizer assim. Eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Deus Altíssimo. Por que você não acredita que você é filho de Deus? Sabe? O que você acha que... porque eu peco. É verdade, então. Sabe? Enfim, isso daqui é um pouco difícil de explicar. Mas, enfim. Então, Jesus vira e pergunta, por que vocês querem me matar? Sabe? Todo aquele que crê que é filho de Deus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe? Jesus era de fato, Jesus não pecou, Jesus era santo, Jesus de fato veio, de uma virgem, Jesus de fato conheceu o Pai, Jesus fazia as obras do Pai aqui. Então Jesus era Deus, Jesus era o mesmo, Jesus é o Messias. Mas nós somos filhos de Deus. Todos os que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Jesus estava quase falando, cara, vocês também podem ser filhos de Deus, sabe? Se vocês crerem em mim, se vocês fizerem as boas obras que o Pai lhes deu para fazer, sabe? Ser Deus, de fato, é soberano, é sobre tudo. Mas se vocês viverem conforme a vontade de Deus, vocês estarão se tornando. A Bíblia fala, que nós somos maiores do que os anjos,
maiores. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, tem muitas coisas assim que tipo, e o que um Deus faz? Deus só é poderoso, né? Deus só é soberano. Mas nós podemos praticar as obras que Jesus deixou para a gente fazer. Nós podemos buscar a santidade. Nós podemos viver como Deus quer que nós vivamos, porque nós vamos viver um dia com Ele. Nossa morada vai estar perto dele. Então é isso. Eu acho que era isso. Não sei se eu consegui ser muito clara. Gente, beijo, boa semana. Boa quinta, né? Já tá acabando a semana. Deus abençoe.